Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma live em que nós vamos conversar sobre diabetes gestacional. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Jaqueline. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, essa é uma live sobre diabetes gestacional e por que a gente precisa entender esse conceito de diabetes gestacional. Vou conversar com vocês a respeito um pouquinho da fisiologia do diabetes gestacional. Vou mostrar para vocês que os exames eles falham muito nessa interpretação e eu vou comentar com vocês a importância do acompanhamento do pré-natal para o diagnóstico e para você ter controle dos desfechos relacionados à diabetes gestacional. Vou começar introduzindo um pouquinho, porque diabetes gestacional é a doença mais comum na gestação, acomete mais de 30% das gestantes, e esses são dados que são muito passíveis ainda de interpretação. Dependendo da localização, você vai ter, inclusive, muito mais... Inclusive, dependendo da localização, você vai ter os dados que são uma porcentagem muito maior da população. No entanto, a gente tem uma ideia de que 30% das gestantes sejam acometidas. Como eu disse para vocês, é a doença mais comum durante a gestação. Diabetes gestacional, na verdade, ela é uma consequência do nosso processo evolutivo dentro do nosso contexto de evolução. Há milhares de anos atrás, nós tivemos uma modificação dentro da nossa função placentária, com a produção de alguns hormônios derivados do hormônio do crescimento, principalmente do hormônio lactogênio placentário, para que houvesse, então, um mecanismo de proteção para que no terceiro trimestre essa criança conseguisse, esse feto que estivesse se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, conseguisse absorver os nutrientes de forma adequada, mesmo em períodos de escassez. Então, esse foi um mecanismo produzido ao longo da nossa evolução para proteção da gestação. No entanto, o que aconteceu foi que esse processo, durante os milhares de anos, encontra um mundo hoje, 2020, absolutamente mudado, com uma dieta ocidental, cheio de calorias para disponibilizar, além de uma série de outras informações metabólicas. E esse processo, então, e esse mecanismo evolutivo agora encontra um desafio chamado dieta ocidental, uma dieta que é pobre em nutrientes, altamente rica em carboidratos simples. Então, aquele mecanismo que era de proteção, agora, teoricamente, ele está funcionando contra a saúde do neném. Dito isso, não tenham raiva da placenta. A gente tem que avaliar como funciona a dieta, o comportamento, o estilo de vida, para que a gente possa entender. Os mecanismos placentários, eles foram feitos para proteção da fisiologia fetal e para proteção do desenvolvimento do neném. Então é por isso que a gente hoje tem diabetes gestacional e ela é muito mais comum hoje do que era nos nossos antepassados, nossas mães, nossas avós e nossas bisavós, porque a gente está falando de um mecanismo no contexto da dieta ocidental de outubro de 2020. Então esse é o mecanismo, como eu expliquei para vocês, que acontece. Por que a gente diagnostica diabetes gestacional ao final da gravidez? Por que a gente vai falar isso a partir de 24 semanas? Se você está aqui comigo no Gestação Descomplicada, você já me escutou falando a respeito de placentação, a importância da placentação e a importância da placenta. E você já me escutou falando também que a gestação ela tem 3 trimestres que são definidos de acordo com uma série de informações imunológicas, endócrinas, que são mecanismos de desenvolvimento fetal. E esse mecanismo vai acontecer, que é um mecanismo que vai moldar essa informação de diabetes gestacional exatamente a partir de 24 semanas. Quando o feto ele entra num período metabólico de alterações fetais, com aumento da produção do hormônio lactogênio placentário, com aumento dessa demanda metabólica, porque esse neném vai ter que ganhar uns 2 quilos em 10 semanas, entre 28 e 38 semanas, para ele ter um peso aí no nascimento mais ou menos entre 2.900 e 3.200. Para que ele então ganhe esses 2 quilos, ele precisa mudar uma série de informações metabólicas. Então, com 24 semanas, inicia-se um processo fisiológico de resistência à insulina, a partir, então, como eu disse para vocês, de hormônios derivados do hormônio do crescimento. E esses hormônios, então, criando a resistência à insulina, modificam e sinalizam o ambiente materno para que haja um aumento do aporte de glicose. O que acontece? Essa resistência à insulina, essas alterações de resistência à insulina, quando elas acontecem com 24 semanas, elas começam nesse período de hipertrofia fetal. O neném ele começa a ganhar peso, ele começa a ganhar volume, ele começa a acumular gordura. Por isso que nós devemos fazer o rastreamento entre 24 e 28 semanas.
Existe um mecanismo fisiológico para que esse rastreamento seja feito nesse período. Então, existe o rastreamento entre 24 e 28. Você pode fazer com 26? Pode. Pode fazer com 27? Pode. No entanto, quanto mais precoce o rastreamento, mais precoce o diagnóstico e mais rápido você, profissional de saúde, pode ajudar a gestante que você está atendendo nesse mecanismo, nessa terapêutica da diabetes gestacional. Então, o rastreamento ele deve ser feito nesse período, porque é o período da modificação fisiológica de resistência à insulina em decorrência da produção do hormônio lactogênio placentário, que é um hormônio derivado da família dos hormônios, o hormônio do crescimento produzido pela placenta, mas vocês já devem estar acostumados a ouvir falar disso, porque afinal de contas lá no Gestação Descomplicada eu falo a respeito disso. Além disso, eu quero dizer para vocês que esse rastreamento ele deve ser feito por um protocolo que o profissional de saúde esteja adaptado, esteja familiarizado. Existem vários tipos de rastreamento, não existe consenso, não existe o melhor rastreamento e não tem essa afirmação dentro da logística de diagnóstico de diabetes gestacional. O que existe? Inclusive em alguns países existem 3 tipos de rastreamento no mesmo país, só para vocês terem uma ideia dessa confusão. Então é importante que vocês entendam o seguinte: o profissional de saúde que atende ele tem que estar familiarizado com aquele exame, familiarizado com aquele rastreamento e com os resultados daquele rastreamento. Esse é o primeiro ponto. Como eu faço isso no meu consultório? Então eu faço o rastreamento com 75 gramas de destrose, que é os 75 gramas de carboidrato que a paciente vai ingerir. As minhas pacientes fazem obrigatoriamente com 24 semanas, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o início do tratamento. E elas fazem a medida, então, em jejum, 1 e 2 horas. E aí a gente vai fazer a prova dessa glicemia e como esse comportamento glicêmico ele vai acontecer. E aí os valores, eles são também totalmente diferentes, mesmo com 75 gramas, a depender do protocolo que você utilize. Então ele pode ser um valor, escolha o valor, faça o rastreamento no seu consultório e mantenha aquele valor. Não trabalhe, não fica mudando o valor dentro do seu consultório, porque isso vai confundir a sua prática clínica. Então, usualmente, a gente usa um valor de jejum de 92, um segundo valor que é na primeira hora de 183 e o outro valor que é o valor de 2 horas com 150. Qualquer um desses valores acima desses números, você considera o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, é importante você ter esse acompanhamento e você ter esse protocolo. Se você tem o protocolo e você tem já então o diagnóstico de diabetes gestacional, porque você tem uma das alterações desses valores, você deve fazer então o tratamento de diabetes gestacional. E o tratamento de diabetes gestacional, ele é feito com dieta e atividade física. 85% das gestantes são tratadas com dieta e atividade física. Se você não recebeu o rastreamento, significa que você está imune à diabetes gestacional? Não. Significa que ao longo do pré-natal, você permanecerá no acompanhamento para que uma série de parâmetros sejam avaliados, entre eles o crescimento fetal e a avaliação de líquido amniótico. Então é importante você entender que durante esse processo, você mesmo que tenha um rastreamento normal com 24 semanas, isso não exime você de desenvolver o diagnóstico ou de receber o diagnóstico de diabetes gestacional ao longo da gestação. Então é importante você ter isso e o profissional de saúde também ter isso na sua cabeça, porque as pessoas começam assim, mas eu fiz o exame e ele deu normal, então eu não tenho diabetes gestacional. Não é assim que funciona. Mesmo que ele venha normal, ao longo da gestação você deve ser acompanhada, não com curva glicêmica. De novo, parâmetros metabólicos e clínicos dentro do seu consultório para que você receba essa avaliação. Se estiver tudo bem, tranquilo, seu pré-natal normal, qualquer alteração relacionada ao crescimento fetal, você deve então fazer dieta e atividade física no mesmo protocolo de diabetes gestacional para controle da ingesta de carboidrato. Esse é um fator importante. Recebi também, quando eu falei a respeito de diabetes gestacional há pouco tempo atrás, algumas perguntas me falando que o protocolo da Febrasgo e o protocolo de outras instituições diz que as glicemias entre 92 e 126 já devem ser consideradas diabetes gestacional antes de 24 semanas. Eu respondi também nessa ocasião que isso era um equívoco. E aí vocês ficam achando que eu sou louca, mas não é. Porque na fisiologia da gestação não existe a produção desse hormônio e a resistência à insulina antes de 24 semanas. Então essa paciente deve ser considerada como diabetes do tipo 2.
ou ela tem resistência à insulina, ou ela é diabetes do tipo 2. Escolha o que você quiser e faça o diagnóstico que você quiser. Mas diabetes gestacional é em decorrência da alteração da produção dos hormônios no terceiro trimestre, que levarão então às alterações metabólicas, que culminarão nesse aumento de passagem de glicose, e aí você tem as alterações metabólicas fetais. Queria lembrar outra coisa para vocês. Mulheres que desenvolvem diabetes gestacional têm um risco aumentado para desenvolver diabetes do tipo 2. Então é importante que as mulheres tenham consciência que ao desenvolverem um diagnóstico de diabetes gestacional, elas têm um risco aumentado para diabetes do tipo 2. Então esse é um risco que vai aumentar para o resto da vida dessa paciente. Ela deve saber disso, porque ela recebe o diagnóstico de diabetes gestacional, ela faz dieta e ela faz a avaliação de atividade física. No entanto, ao longo da vida, as pessoas esquecem que ela teve diabetes gestacional, e aí essa paciente ela perde o acompanhamento, e aí daqui a pouco, daqui a 5 anos, ela vai fazer uma glicemia, e uma glicemia de jejum acima de 126, 150, enfim. Então é importante que a paciente tenha consciência que é necessário, após o diagnóstico de diabetes gestacional, um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, porque ela aumenta o risco de diabetes gestacional. Alguns protocolos falam em repetir a curva glicêmica com 6 meses depois do parto. Alguns casos eu até obedeço isso, como eu disse para vocês, a gente tem muita autonomia e todos os profissionais de saúde têm autonomia no consultório, porque às vezes não é viável a gente falar para uma mãe que está amamentando há 6 semanas que ela deve voltar para fazer uma curva glicêmica, isso não seria viável. Então acho que é uma questão de bom senso nós cuidarmos dessas gestantes de acordo com a avaliação clínica delas, tá certo? Filhos de mães que desenvolvem diabetes gestacional tem mais risco para obesidade, aumento de gordura abdominal, hipertensão e diabetes tipo 2. São crianças que têm mais alergias, têm mais doenças metabólicas e alterações relacionadas ao metabolismo de insulina e de glicose. Então, filhos de mães que tiveram diabetes na gestação também devem ser acompanhados de uma maneira diferenciada durante o acompanhamento pediátrico. Por isso que eu prego para vocês que a pediatria e a obstetrícia, na verdade, deveriam ser as duas especialidades mais unidas dentro da medicina, porque é necessário que o pediatra entenda a respeito do pré-natal e que o obstetra tenha a capacidade de, durante o pré-natal, oferecer o melhor ambiente intrauterino e, de fato, entregar ao pediatra uma criança com condições saudáveis para o seu desenvolvimento. Eu acho que essa é uma conversa muito séria que as pessoas e os profissionais devem ter. Eu queria também deixar aberto para perguntas, então se você chegou aqui agora, deixa aberto para perguntas. Eu vou responder as perguntas que vocês têm a respeito de diabetes gestacional. Eu queria fazer essa introdução para vocês. E eu queria também lembrar vocês como... Até tem que ir. Mas como costuma de certa forma acontecer, eu avisei algumas vezes aqui que realmente a gente estava na semana do Gestação Descomplicada, que o Gestação Descomplicada estava então com as suas vagas encerradas. Nós tivemos a maratona Gestação Descomplicada, mas obviamente nós recebemos muitas solicitações para que nós fizéssemos a reabertura das inscrições para esta turma do Gestação Descomplicada. Então eu quero comunicar a você que está aqui comigo agora que estão abertas pela última vez as inscrições para o curso Gestação Descomplicada pelas próximas 48 horas. Se você tem interesse em fazer parte dessa turma, clica no link que está lá na bio. Então sabe o que é o link da bio? Clica no link que está na bio e você tem 48 horas para fazer parte pela última vez. Eu não abro mais vagas de novo para que você faça parte então da turma do Gestação Descomplicada. Eu queria abrir para perguntas, se vocês estiverem aqui comigo e quiserem a falar a respeito disso. Em que momento se inicia a insulina para diabetes do tipo 2? Fernanda, essa é uma questão muito interessante e muito relevante, porque a insulina não deve ser utilizada a não ser que essa paciente tenha tido dieta e atividade física de maneira adequada. O problema é que isso não é feito de maneira adequada. A dieta não é feita por um nutricionista que entenda de diabetes gestacional e a atividade física ela não é prescrita e não é orientada de maneira adequada. Os estudos mostram, como eu disse para vocês, que 85% dos pacientes que são tratados de forma correta com dieta e atividade física tem um excelente resultado. Então caberia o uso da insulina para menos de 15% dessas pacientes.
Eu tenho pouquíssimas pacientes que usaram insulina e vou dizer para você, talvez ano passado eu tenha tido uma paciente que usou insulina para tratamento de diabetes gestacional. É muito raro, porque o problema do diabetes gestacional não é a insulina, é a resistência à insulina. Então a gente tem que melhorar a resistência à insulina. Algumas questões nutricionais ajudam também, então é importante a gente falar a respeito de alguns nutrientes, por exemplo, magnésio, por exemplo, o complexo B, ativação mitocondrial. Então essas pacientes elas devem ser também suplementadas quando existe deficiência nutricional. Vários estudos mostram que existe uma correlação na produção dos cicistotrofoblastos, que são as células endócrinas, os trofoblastos endócrinos para a produção desses hormônios, principalmente do lactogênio placentário. Então é importante a gente fazer uma ativação mitocondrial, porque esses hormônios eles funcionam a partir disso. Então, inclusive para que haja também o recrutamento da glicemia. Então é importante a gente falar a respeito disso, mas insulina de fato não é o tratamento de escolha. Como eu disse para vocês, 85% dos casos, dieta e atividade física. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito de dieta. Tenham um nutricionista na equipe de vocês, se você é obstetra, ou se você é um nutricionista, tem obstetra, se você é enfermeira obstétrica, trabalha com obstetra e com nutricionista, porque a dieta ela é uma dieta muito direcionada, com alto controle de carboidrato, mas isso não é restritivo. Essa paciente ela tem que ter um controle da ingesta de carboidratos. E o que acontece na minha experiência do consultório, que eu vou passar para vocês? As pacientes elas sabem o que elas têm que comer, mas elas não sabem como elas têm que comer. Então elas vão saber, por exemplo, eu sei que eu não posso comer bolo, mas o que eu vou fazer para substituir o bolo? O que eu vou fazer para substituir o pão? E pode parecer brincadeira, mas apesar desse conhecimento que a internet dá em outubro de 2020, muitas pessoas ainda não têm acesso a essa informação. Então trabalhem com um profissional qualificado dentro do seu consultório, que entenda de dieta em diabetes gestacional. Dieta de diabetes gestacional é diferente de diabetes de tipo 2 e diferente de diabetes do tipo 1. São mecanismos, uma fisiopatogenia distinta. Então é importante que o profissional que faça a prescrição da dieta esteja alinhado com isso. A outra questão que eu vou falar sobre atividade física é que as pacientes, a gente fala sobre atividade física e elas têm a ideia de que elas vão precisar sair correndo igual um maratonista. E não é absolutamente nada disso. É importante que a paciente entenda que ela precisa de movimento, hidroginástica, uma aula de dança. Se ela já faz alguma atividade física, ela não deve ser reprimida dessa atividade física, ela deve ser encorajada a continuar a manutenção dessa atividade física. Então, e ela deve fazer atividade física de forma rotineira. É importante que essa atividade física aconteça aí pelo menos umas 3 a 4 vezes por semana. Eu prefiro 30 minutos, os trabalhos metabólicos mostram que é melhor, às vezes todos os dias, um tempo menor, do que a gente fazer 3, 4 vezes com uma intensidade maior, tá certo? Então é importante, se você tiver um preparador físico para chamar de seu, melhor ainda, porque essa pessoa pode fazer inclusive orientações online para sua gestante, mas essa pessoa e esse preparador físico, ele deve ficar alinhado com a fisiopatologia, com todas as alterações fisiológicas da gestação e com a fisiopatogenia do diabetes gestacional. Fernanda pergunta, alteração de glicemia mantida com dieta e atividade física, a primeira opção é insulina sempre? Fernanda, a primeira opção é insulina. Metformina, apesar de ser prescrito, metformina que é o glifage, de uma forma rotineira, ela não é a primeira opção em nenhum guideline. Não é do Colégio Americano, não é do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o ACOG, não é da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, não tem nenhum da Associação Europeia de Ginecologia e Obstetrícia, do Royal College de Ginecologia e Obstetrícia. Então, nenhuma sociedade preconiza a metformina como tratamento de escolha em primeira linha para diabetes gestacional. No entanto, a gente sabe que existe uma facilidade da terapêutica da metformina, mas leiam sobre metformina na gestação, porque os trabalhos ainda não são 100% conclusivos e a gente ainda não tem 100% de segurança com metformina na gestação. Acho que é uma droga promissora diante de toda essa pandemia de obesidade e diabetes gestacional, mas a primeira opção é a insulina sim, Fernanda. Aí eu vou dizer para você o que eu falei agora há pouquinho, só antes de prescrever, tenha certeza de que essa paciente realmente fez a dieta e realmente fez atividade física. Minha experiência do consultório, eu dizer para a paciente que ela tem que comer salada
com legumes é uma coisa, ela comer salada e legumes é outra. Então essa na minha experiência, eu peço inclusive, eu não sei se vocês já estiveram comigo numa aula que eu falei a respeito de diabetes gestacional, eu peço para as pacientes a foto do prato, porque elas vão falar que estão fazendo dieta, quando eu vejo a foto do prato, são 2 folhas de alface com uma colher de arroz, carne moída e uma rodela de tomate. Então, tenham cuidado com essas afirmações de que fizeram dieta. E mais uma vez, a gente é quase uma brincadeira de telefone sem fio, né? O obstetra encaminha para o nutricionista, o nutricionista tem que prescrever a dieta e a paciente tem que executar a dieta de maneira adequada. E o que eu vejo no consultório é que na hora que a gente realmente pede para o paciente mandar o prato e fazer essa avaliação do prato, a gente tem um controle muito melhor da glicemia. Tuini. Metformina pode ser usada na gestação quando difícil o controle com insulina. Eu vou dizer pra você, eu acho muito mais difícil você controlar com metformina do que com insulina, porque uma vez que você tem estabelecido a dose da insulina, que você tenha feito os cálculos relacionados à insulina, aí você com certeza vai ter uma resposta com a insulina muito melhor. O que a grande maioria das vezes acontece é que não existe um bom controle com a insulina, o que é pouca aderência ao tratamento com a insulina, porque exige que a pessoa faça injeção, que a pessoa faça controle de glicemia capilar em casa, então não só a aplicação da insulina, mas também o controle de glicemia capilar que é feito em casa. Então eu acho mais difícil o controle com a metformina. Então você usar a metformina depois que você tentou com a insulina, as chances de falhas são maiores. Isso na minha prática clínica. E como a insulina é a primeira linha de tratamento, a metformina poderia entrar depois como uma associação, mas nunca sozinha sem a insulina. Foi o que a gente estava até falando agorinha, Viola. Glicemia de jejum de 92 ante 24 semanas de gestação. Você já considera DNG ou aguarda TTGO? É isso que a gente estava falando aqui agora. O nome não vai fazer a menor diferença. Porque a questão se você tem uma glicemia acima de 92, você já tem indicação para fazer dieta. Você já está com hiperglicemia para um período gestacional que não está compatível com a fisiologia da gestação, que tem a ver com a produção dos hormônios, como eu disse para vocês, que vão criar então esse ambiente de resistência à insulina a partir de 24 semanas. Então, essa nomenclatura, ela acaba atrapalhando. É diabetes gestacional ou é diabetes tipo 2? O que a gente tem que fazer nesse caso? Primeiro, a gente tem que dar o diagnóstico. Então, se é uma paciente obesa, uma paciente que já chegou com glicemia de 92, tem uma hemoglobina glicada de 6,5, vocês entendem? É o conjunto da situação. Qual é o nome que a gente vai dar para isso? Não dá, mas não tem como avaliar essa questão tão pontual. Porque não é o nome que vai determinar, é o que você vai oferecer para essa paciente como tratamento dela. É essa que é a importância. Ela chegar com glicemia de jejum de 92 já denota uma alteração no metabolismo de glicose, quando principalmente antes de 24 semanas existe uma questão placentária de hipoglicemia. Então essas pacientes elas tendem a ter uma diminuição da glicemia de forma fisiológica para que depois haja então a resistência à insulina a partir de 24 semanas. Então, como eu disse para vocês, esse vai ser só um nome. Eu não chamo de diabetes gestacional, eu falei isso no começo para vocês. Menos de 24 semanas eu não chamo de diabetes gestacional. Mas está no guideline da Febrasgo, está no guideline Não, qual é a fisiologia que justifique qual é o hormônio que determina diabetes gestacional com 9 semanas de gestação? Não existe. Então, lembrando que a gente tem que falar de fisiopatogenia, tá certo? Se a gente vai aguardar ou não a curva, que é o teste de tolerância oral à glicose, que é o TTGOS ou TTOG, isso vai depender muito de quem seja a paciente que esteja na sua frente. E aí foi o que eu falei para vocês, ela é obesa, ela já tem uma hemoglobina glicada aumentada, a insulina basal dela é 25, é 30, então talvez a gente tenha que começar a ponderar a respeito disso. E aí a gente tem que olhar a paciente e não o protocolo. Essa é a questão que eu quero trazer com vocês no Gestação Descomplicada. Você precisa entender a fisiologia para que você tenha capacidade de personalizar o seu atendimento e oferecer a melhor conduta clínica para a paciente que está no consultório com você. Então não é, então 92 não é. Aí daqui a pouco essa mulher tem abortamentos de repetição. Essa mulher desenvolve abortamentos tardios. Essa mulher tem um natimorto. Então, cuidado quando vocês se prendem a essas questões. Entendam a fisiologia, entendam os mecanismos
e aí sim você vai ter a conduta que você pode individualizar e que você pode cuidar melhor da paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu tenho no consultório, que nós fizemos, inclusive, teve a segunda gestação agora. Ela é magérrima, nada todos os dias. Engravida, com 24 semanas, glicemia normal, tem tudo normal. Com 24 semanas, ela faz uma glicemia aumentada. Então, tem que individualizar o que você está falando. Quem é a paciente, quais são os outros exames, não se prendam somente a glicemia de jejum, comecem a avaliar a hemoglobina glicada, porque já existem protocolos mostrando que a hemoglobina glicada também é um parâmetro bioquímico diagnóstico de diabetes. Então não se prendam somente a glicemia de jejum. E eu sugiro que vocês comecem a estudar um pouquinho sobre insulina na gestação, principalmente sobre insulina basal, porque tem um contexto bem interessante aí sobre insulina, que não é só glicemia. Fabinha pergunta se gestante com SOP pode continuar glifage na gestação. Veja, você pode continuar o glifage, que é a metformina, na gestação, mas você tem que ter consciência e você tem que saber que não existe ainda um protocolo que determine que é 100% seguro o uso do glifage. Lembrem, não existe medicação 100% segura na gestação. Se você tem consciência disso e se você vai usar o glifage, você tem que ter consciência durante isso da gestação. No entanto, é possível que seja feito. Existem algumas pacientes, é muito pouco hoje no meu consultório, paciente que chega para usar, porque o tratamento da SOP é além do glifage. Então é importante que a gente vai voltar em algumas casas. Eu vou falar para você que o tratamento da SOP não é através do glifage, mas através da mudança de estilo de vida, e pode estar incluído o uso da metformina, mas o tratamento dele, da síndrome do ovário policístico, é muito mais complexa do que isso e muito mais abrangente, inclusive com suplementos e com terapias que podem ser utilizadas para essas pacientes, tá certo? Mas é possível continuar o glifage? É, contanto que você seja honesta com a paciente de que ela está usando uma medicação que é categoria B e não existe nenhuma confirmação ainda, 100%, nenhum trabalho que diga. Tem muitos trabalhos que vão dizer que é, outros trabalhos que vão dizer que não é. Existe um consenso? Não. É o tratamento e a terapia de escolha? Não. Mas é possível que você utilize. Eu vou lembrar uma coisa para vocês: o glifage, a metformina, tem um alto consumo de complexo B, principalmente da vitamina B12. Então, se vocês utilizam essa medicação durante a gestação, eu recomendo que vocês avaliem com muito cuidado a vitamina B12 dos seus pacientes. Beija-Flor pergunta: sou tentante, tenho SOP e resistência à insulina. É possível desenvolver diabetes gestacional? Com certeza você tem fatores de risco para ter diabetes gestacional. Síndrome de ovário policístico e resistência à insulina já são fatores de risco para você ter diabetes gestacional. Então, o que você tem que fazer? Se você tem resistência à insulina, você tem que fazer inicialmente dieta, atividade física, controle do ciclo circadiano, controle da produção de glicocorticoides com redução do cortisol. Você tem que dormir com a lua e acordar com o sol. Você tem que ter uma atividade física regular. Você tem que melhorar principalmente a sua massa magra, porque o músculo é o grande consumidor de glicose, melhora a resistência à insulina. Você deve fazer musculação com peso real dentro da sua academia, para que você tenha uma hipertrofia muscular e você ative suas mitocôndrias. Então, antes de você engravidar, eu sugiro que você tenha esses fatores controlados. Doutora Mariana Camargo pergunta se todas as atividades físicas que realizavam antes podem continuar, inclusive bicicleta. Então, eu disse assim, todas, sempre. Eu tenho medo até de responder. Mas sim, Mariana, entenda, não existe uma contraindicação, a não ser que você... Qual é a contraindicação da bicicleta? A paciente cair, ela pode cair no degrau. Então, não existe contraindicação para a bicicleta, contanto que a gestante tenha a prática do esporte, que ela utilize os aparelhos de proteção, o capacete, que ela esteja e pratique essa bicicleta num ambiente que seja adequado. Ela não vai fazer mountain bike, isso é uma questão de bom senso. Então, vocês me perguntam isso, eu penso assim, eu tenho até medo de responder, e até outro dia, esses dias eu falei com Silvia a respeito disso, que a gente às vezes fala assim para paciente, olha, você pode fazer uma caminhada, e tinha uma foto de uma moça fazendo uma maratona, e assim, a gente fala para fazer caminhada, porque as pessoas acabam entendendo
Então, eu estou entendendo bicicleta de uma maneira recreativa. Ela vai pegar uma bicicleta e ela vai andar de bicicleta. Problema nenhum. Muitas pessoas no interior andam de bicicleta, têm filhos e não tem problema. A gente tem que tomar muito cuidado para a paciente que ela não pode fazer algo que ela gosta. Ela não vai fazer mountain bike, ela não vai fazer prova de bicicleta, ela não vai fazer treinamento de força, treinamento cardiorrespiratório, tentar botar o VO2 máximo dela. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de forma recreativa. E aí, se ela já faz essa atividade de forma recreativa, qual é a contraindicação para retirar? Nenhuma. De atividade física tem que ter bom senso, obviamente não vai fazer karatê, não vai chutar a barriga, não vai fazer taekwondo, assim, taekwondo não, perdão, jiu-jitsu. Então é uma questão de bom senso, mas a bicicleta não existe nenhuma contraindicação, já que ela já tem essa prática esportiva. Eu entendo que é Esther. Como seria a dieta para diabetes na gestação acima de 92 que usa insulina, que causa malformação? Não é. Veja, Esther, existe uma coisa relacionada a diabetes gestacional, o aumento de insulina e glicemia no primeiro trimestre pode de fato causar malformação. Por isso que eu falo para vocês que esses mecanismos de resistência à insulina e de diabetes devem estar controlados antes de você engravidar. A gente sabe que as pacientes que têm um controle ruim da glicemia antes da gestação, existe um aumento de malformação. Inclusive tem uma aula de uma pesquisadora, da Débora, uma pesquisadora, eu vou tentar lembrar, mas é de São Paulo, depois eu posso até botar no stories para vocês verem a respeito disso. E como é que é a dieta? Personalizada, cada um tem a sua dieta, isso é uma prescrição do nutricionista, mas ela deve ser com um controle de carboidratos, com maior ingesta de proteínas e principalmente de gorduras e ácidos graxos saudáveis. Então essa paciente tem que começar a botar mais sementes, mais castanhas, pode usar mais azeite de oliva, mas a dieta, quem faz a prescrição é o nutricionista da minha equipe e é uma pessoa que tem que fazer a dieta, é a prescrição do nutricionista. E aí eu vou dizer para você, qual é a melhor dieta para diabetes gestacional? Aquela em que a gente controla a glicemia. Então eu tenho paciente que não pode comer banana, eu tenho paciente que vai comer meia banana. Então a gente tem que fazer a dieta com controle de glicemia, tem todo um protocolo quando faz o diagnóstico. Então a melhor dieta é aquela que faz o controle da sua glicemia, que deve ser feita com o controle dos carboidratos e prescrita por um nutricionista e que seja factível para que você consiga realizá-la dentro da sua rotina. Porque também não adianta eu querer botar 1 milhão de coisas mirabolantes e você vai dizer que você não come nada, que você não quer. Então a gente tem que, é por isso que existe um nutricionista e essa é a prescrição do nutricionista. Mas você está correta, glicemia aumentada causa malformação, sim. Por isso que pacientes com diabetes devem ter controle glicêmico antes de engravidar. No pós-parto, o personal tá sempre aqui comigo, Renato, sempre, né? Nos pós-parto, o melhor momento exato em fazer o teste de glicemia em jejum. No pós-parto, eu gosto de fazer a partir de 6 semanas. Eu peço para os meus pacientes voltarem com 45 dias no consultório depois do pós-parto para fazer esse exame. Mas não é um exame que eu gosto de fazer para fazer o controle depois de glicemia, no caso de diabetes gestacional. Eu peço para os pacientes fazerem curva glicêmica e apesar dos protocolos, como eu disse para vocês, falarem a respeito do retorno com 6 semanas, eu faço a glicemia de jejum, insulina basal, hemoglobina glicada, e aí essas pacientes voltam em mais ou menos com 4 meses, 6 meses, e é quando eu peço o teste de tolerância oral à glicose para fazer o acompanhamento das pacientes, porque na verdade não é factível a paciente amamentar, ter um neném de 40 dias e ir para um laboratório fazer curva glicêmica, muito menos no momento de pandemia que nós estamos em relação ao coronavírus, que elas mal vão para fazer a coleta de exame laboratorial. Após o início da dieta, Fernanda pergunta, após o início de dieta, exercício, quando repetir novamente o exame? Essa é uma pergunta interessante, Fernanda, porque na verdade a gente não repete o exame, foi muito boa a sua pergunta. O que a gente vai fazer? Se você teve o diagnóstico de diabetes gestacional e você fez esse controle com glicemia, e você fez o controle dessa diabetes gestacional com dieta e atividade física, quem vai me dizer se esse diabetes está bem controlado ou não é o feto. Então é a avaliação metabólica do feto que vai me dizer se essa glicemia está bem controlada ou não. Então esse feto deve ficar ali no máximo no percentil 75. Tem um trabalho inclusive na Nature Reviews falando a respeito disso,
muito interessante a respeito dessa circunferência abdominal, algo que eu já venho falando há muito tempo. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre falo que a ecografia é o grande marcador metabólico da gestação e que a circunferência abdominal é o grande marcador metabólico da diabetes gestacional. Mas a gente precisa estudar esses mecanismos para vocês entenderem como vocês vão colocar na prática clínica essas informações, tá certo? Mas entendam que o excesso de glicose se transforma em glicogênio, aumenta o aporte e a reserva hepática, essa criança aumenta então o tamanho do seu fígado, e aí você tem um aumento da gordura abdominal, da circunferência abdominal, em decorrência então desse aumento do glicogênio. Na Nature Reviews tem um artigo muito legal falando sobre diabetes gestacional e tem um esquema muito interessante falando a respeito disso. Então, quando é que a gente repete novamente o exame? A gente não repete, a gente faz o controle dentro do consultório. Mas eu vou fazer um adendo também para vocês para falar a respeito de dieta. A paciente não vai para casa fazer dieta, né? A paciente vai para casa e o nutricionista tem que ter o controle dessa dieta. Então a paciente tem que voltar, tem que fazer ou glicemia pós-prandial, manda foto do prato. E aí, uma vez que tenha sido dado o diagnóstico de diabetes gestacional, essa dieta ela não é feita do nada, do além. Ela é uma dieta prescrita por um nutricionista capacitado em diabetes gestacional, como eu disse para vocês, e aí a gente tem que saber se essa dieta está funcionando ou não através da glicemia pós-prandial, e aí a paciente pode fazer a medida de glicemia com 1 ou 2 horas, e aí os protocolos também variam. Eu gosto de 1 hora, porque 2 horas todo mundo esquece de medir glicemia, então eu gosto de medir glicemia com 1 hora, tá certo? E esses valores devem ser menores do que 140 na glicemia pós-prandial. E eu sempre peço foto do prato, porque vejam bem, para mim não é só uma qualidade de glicemia, não é só uma questão quantitativa da glicemia, existe uma questão qualitativa da dieta. Eu preciso saber o que a paciente está comendo para tentar melhorar o aporte nutricional para o desenvolvimento desse neném, principalmente no 3º trimestre, quando existe um aumento da demanda metabólica. A Esther também pergunta se gestante pode fazer dieta, não é importante arroz e feijão para desenvolver o bebê? Não, Esther, não faz a menor diferença arroz e feijão para desenvolver o seu bebê. O que faz diferença para desenvolver o seu bebê é você comer vísceras, você comer muita folha verde, você comer vegetais, você comer tubérculos. Grãos são a coisa que menos importa hoje dentro da dieta. Todo mundo está comendo arroz e feijão e está tendo problemas de saúde. A questão não é o arroz e feijão, a questão é a deficiência da ingesta de vegetais e de proteína de qualidade na dieta, que é uma característica da dieta ocidental. Muito grão, poucos vegetais, poucas folhas, poucos legumes, pouquíssimos tubérculos, tubérculos de qualidade, porque batata inglesa, vamos combinar, que é o pior tubérculo que a gente pode ingerir durante esse período. Ninguém sabe o que é um inhame, o que é um cará, o que é uma mandioca. Então, na verdade, não faço questão de arroz e feijão para o desenvolvimento do bebê. O aporte nutricional deles, com certeza, é compensado por um bom prato de nutrientes que sejam feitos numa prescrição dietética de uma pessoa que realmente entenda das necessidades nutricionais durante a gestação. A Paula pergunta qual o valor de insulina em jejum considerado ideal para a gestante. A gente vai fazer essa insulina basal, mais ou menos, eu faço a insulina basal nos 3 trimestres e ela deve se manter estável durante os 3 trimestres, e aí a gente vai considerar valores menores do que 10. Na gestação é um pouquinho diferente. Então, valores menores do que 10 costumam ser valores bons. Lembra que a gente está falando de anabolismo na gestação, então a gente precisa de um valor um pouquinho aumentado. No entanto, no 3º trimestre, essa mulher ela entra em catabolismo para que o neném entre em anabolismo. Existe sempre esse equilíbrio dentro da gestação, e aí esses valores de insulina eles podem modificar, mas usualmente a gente vai considerar valores que sejam menores do que 10 durante a gestação. A Janaína pergunta se produtos integrais, qual a sua conduta, suspende, sendo que integrais são carboidratos. Janaína, eu não suspendo absolutamente nada. Quem faz isso para mim é um nutricionista. Eu oriento, mas a suspensão vai depender da resposta glicêmica da paciente ao consumo desses grãos integrais, então depende do consumo. Como eu disse para vocês, a gente faz o controle na glicemia pós-prandial. Se essa paciente tem um bom controle de glicemia pós-prandial, eu não preciso fazer a retirada de grãos integrais. No entanto, se essa paciente não tem um bom consumo, tem uma alteração da glicemia após esse consumo, aí realmente a gente suspende e faz uma outra orientação. Mas lembrando, a suspensão e o trabalho com a dieta, ele é feito com uma equipe. Não sou eu sou obstetra, eu não prescrevo dieta, eu oriento para essa paciente a respeito da necessidade do controle de ingesta de carboidratos, da importância da atividade física, e essa paciente ela deve ser tratada, porque a dieta é o tratamento,
com um nutricionista que entenda da dieta na gestação, tá certo? Mas eu não tenho uma conduta específica para integrais. De novo, vai depender da resposta metabólica daquela paciente. Se ela tem um bom controle da glicemia pós-prandial, mesmo consumindo grãos integrais, eu não vejo motivo para a gente se preocupar. No entanto, se ela está comendo grão integral e mesmo assim ela mantém glicemias acima de 140 e mesmo mantendo glicemias menores do que 140, se eu tenho um aumento de circunferência abdominal e eu estou percebendo que na curva de crescimento esse feto saiu do percentil 50 para o percentil 80, por exemplo, é óbvio que a gente vai reavaliar a presença do grão integral na dieta de forma conjunta com a equipe. A prescrição é do nutricionista. A minha é a orientação junta com o nutricionista. Muita pergunta sobre metformina. Metformina. A Nessa pergunta se glicemia de jejum de 69 com 34 semanas pode estar baixa. De novo, se a gente for avaliar só a glicemia nessa, eu vou dizer para você que sim, eu estou achando que você poderia melhorar a ingesta de alguns nutrientes. Mas eu tenho medo de falar de melhorar a ingesta, porque aí vocês falam assim, então eu posso comer de tudo e vou começar a comer pão, bolo, brigadeiro, açúcar, doce, sobremesa, 10 bananas por dia, e não é isso que tem que acontecer. Você tem que ter um controle dietético para que você tenha então um aporte de carboidratos adequados durante esse controle gestacional. Então, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é incomum, olha a pulga que eu vou lançar para vocês. Comecem a perceber na prática clínica que a gente tem glicemia de jejum baixa e na hora que faz o TTGOS essa glicemia vem aumentada. Geralmente são pacientes que estão fazendo resistência à insulina. Então cuidado, porque quando você me fala glicemia de jejum 69, esse é um número absoluto. Eu vou dizer para você, 69 me parece baixo. No entanto, eu não sei qual é a sua resposta de insulina basal, não sei como foi a sua curva de tolerância oral à glicose com 24 semanas e eu não sei, principalmente, como é o comportamento do seu neném durante essa gestação, como é o comportamento do feto, se ele está grande, se ele está pequeno, eu não sei. Então, 69 é um número, e aonde se encaixa esse número dentro do seu pré-natal, é isso que vai importar nessa avaliação personalizada. Muito interessante, Daisy, quando vocês me perguntam sobre diagnóstico de diabetes gestacional e o bebê ter restrição de crescimento a 38 semanas. Existem alterações metabólicas. A diabetes gestacional ela faz uma vasculopatia. Quanto mais cedo essa diabetes gestacional ela se implementa e ela se implanta, mais precoce é a vasculopatia. Lembrando que o açúcar aumentado, para um pouquinho, pensa comigo aqui. Paciente que tem diabetes do tipo 2, ele não tem alterações vasculares, ele não vai fazer alterações de retina, não pode ter alterações de membros, não tem pacientes que amputam as extremidades por conta do excesso de glicemia, isso vai acontecer na placenta também. Então, quanto mais precoce a hiperglicemia, maiores as chances que de uma criança dessa placenta fazer ter uma vasculopatia e fazer essas pequenas alterações e pode culminar com restrição de crescimento por alteração então do fluxo placentário. Geralmente isso não é visto em diabetes mellitus gestacional. E aí eu vou lançar uma outra pulga para vocês. E aí a Bruna Pitaluga falando para vocês onde está o protocolo, é estudar fisiologia, gente. Estudem fisiologia. A resposta que vocês procuram no consultório está na fisiologia. Olha só, diabetes mellitus gestacional, teoricamente, não é aumento de glicemia até ao segundo trimestre. Concorda comigo? A gente está falando de 24 semanas. Mas olha que interessante. Então a gente falou que lá no protocolo fala que entre 92 e 126 é diabetes mellitus gestacional. Eu estou dizendo para vocês, não é diabetes mellitus gestacional, isso já é uma resistência à insulina ou diabetes do tipo 2. Não foi isso que a gente conversou? Então pensa comigo o seguinte, geralmente esse diagnóstico ele é feito com 24 semanas, mas você já tinha uma hiperglicemia no primeiro e no segundo trimestre que não foi avaliada de maneira adequada e você já estava fazendo hiperglicemia no momento da segunda onda de invasão placentária e aí muito provavelmente você faz a sua restrição de crescimento em decorrência disso, tá certo? Porque a grande maioria dos pacientes, eles vão fazer em diabetes mellitus gestacional não controlado
aumento do tamanho fetal e macrosomia. Geralmente são as mães que ganham números de sapato, são as mães que desenvolvem edema. Essas são as mães clássicas de diabetes mellitus gestacional. Não essa diabetes mellitus gestacional diagnosticada no primeiro e no segundo trimestre, que não tem sentido do ponto de vista fisiológico, porque os mecanismos, obviamente, de resistência à insulina são outros e são completamente diferentes. Perguntas que não são realizadas. A Deia está perguntando, beijo, Deia. Deia está lá em Barcelona. Se você tem um IMC normal, quantos quilos você pode ganhar ao final dos 9 meses? Não sei. Vou dizer para você por quê. Se você for pegar um guideline, vai estar escrito assim: a mulher que tem um IMC normal deve ganhar entre 8 e 12 quilos. Isso foi baseado em quê? Isso foi baseado no tamanho do neném, no tamanho da placenta, então é o peso fetal, o peso da placenta ao final da gestação, o ganho de volume sanguíneo, as alterações metabólicas relacionadas a líquido. Então calcula-se tudo isso e estima-se que uma mulher ela deve ter um ganho ponderal de 8 a 12 quilos. Mas eu vou dizer para vocês que não é esse o foco que a gente deve ter. Avaliem as gestantes de acordo com o crescimento fetal. Quem vai dizer se essa gestante está ganhando muito ou pouco peso não é o peso dela na balança. O peso dela na balança vai servir para avaliação de risco para desenvolver síndrome metabólica, e é um dos principais fatores de risco para pré-eclâmpsia. Então, olhem para o peso materno. Tem um trabalho, inclusive brasileiro, chamado SAMBA, é um grupo, se não me engano, da Unicamp, e botou um dos fatores de risco é o ganho ponderal semanal para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, mas isso também vai entrar numa outra aula. Mas quando a gente fala de peso na gestação, mais importante para mim não é o seu peso. Primeiro, obviamente, se você já chegou com o IMC aumentado, eu não tenho flexibilidade com o seu ganho de peso na gestação. E eu até gosto, e a gente trabalha no consultório para que essas pacientes tenham uma estabilização desse ganho de peso. No entanto, eu tenho pacientes que ganharam 6 quilos na gestação e a gente teve que dar uma segurada na dieta, e pacientes que ganharam 12 e que estavam super tranquilas. Então é importante que é a avaliação metabólica que vai me dizer se esse ganho ponderal está adequado ou não. É como esse neném está crescendo dentro da barriga da mãe. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que, mais uma vez, que as inscrições para a turma do Gestação Descomplicada, elas estão abertas. É a última chance que você tem para fazer parte do Gestação Descomplicada. Eu não abrirei novamente as inscrições. Você tem 48 horas para fazer parte do Gestação Descomplicada. Nós temos o Gestação Descomplicada, é um curso, como eu disse para vocês, sobre fisiologia da gestação, e você vai entender o que é o hormônio lactogênio placentário, comportamento placentário e os mecanismos que regulam então essa resistência à insulina no terceiro trimestre. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Nós nos vemos novamente na quarta-feira para falarmos sobre um outro tema. Então fica aqui do Gestação Descomplicada, no perfil do Gestação Descomplicada, prestando atenção para que você não perca o tema da próxima live, quarta-feira que vem às 18h30. Um beijo grande, obrigada pela companhia de vocês.